Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula Foco na UERJ. Eu sou a professora Carol Braga e toda quarta-feira às 18 horas você tem uma aula marcada comigo, onde eu vou te trazer um conteúdo muito relevante para sua aprovação na UERJ, trazendo também uma questão que já tenha caído no próprio vestibular da UERJ ou quem sabe até questões inéditas. Vamos começar. Bom, para nossa primeira aula, eu trouxe um tema que é desses que parece bobinho, mas de bobinho não tem nada. Vocês mais escorregam na casca da banana nesse tema do que outra coisa. A gente vai falar de transporte ativo secundário. Você sabe do que eu tô falando? É um dos temas mais pedidos dentro da biologia celular. Bom, para começar, eu vou te mostrar uma questão que eu escolhi pra gente conversar sobre esse assunto, uma questão que caiu no vestibular da UERJ em 2001. E antes que você me venha com a historinha de que a questão tá velha, eu vou te dizer que não tem nada de velha. Aliás, esse assunto já voltou a cair várias vezes. É porque ela é uma questão clássica e eu quero te presentear com ela. Bom, vamos lá. Essa questão, ela começa mostrando uma célula intestinal, mostrando as concentrações do íon sódio na luz intestinal, que a gente também chama de lúmen intestinal. Basicamente é o interior do intestino, onde os nutrientes do alimento inicialmente se encontram. A concentração do sódio dentro da célula intestinal e a concentração do sódio no líquido intersticial, que basicamente é o meu referencial de onde vão estar os vasos sanguíneos, ou seja, para onde os nutrientes absorvidos estão se encaminhando. O que eu tenho nessa questão? Basicamente duas perguntas. A primeira pergunta é para você nomear e explicar o transporte do íon sódio através da membrana apical. Para quem não sabe, membrana apical no enterócito, a célula intestinal, é onde tem as microvilosidades, aquelas projeçõezinhas clássicas que vocês conhecem bem. E na letra B, você tem que nomear e explicar o transporte do íon sódio na membrana basolateral, que é a membrana oposta, é justamente a membrana que está voltada para o líquido intersticial. E eu já vou te dizer de antemão que o transporte do sódio, seja na membrana apical ou na membrana basolateral, não é ativo secundário, mas eu não sou louca. Confia em mim, eu trouxe essa questão simplesmente como uma desculpa para te ensinar os transportes que acontecem como um todo na célula intestinal, que basicamente também são os mesmos que acontecem na célula renal. Então, se você aprender para uma, tá tranquilo, você já aprendeu para outra e vai acertar um monte de questão a partir daí. Bom, vamos olhar aqui comigo para esse esquema da célula intestinal. Vamos começar localizando de novo. Cadê a membrana apical? Cadê a membrana basolateral? Encontrou as microvilosidades? Então, eu vou te dizer que você acabou de encontrar a membrana apical, que é onde você vai observar aqui a proteína cotransportadora de sódio e de glicose, por exemplo. O lado oposto dessa célula é onde a gente tem a membrana basolateral, aquela que está voltada para o sangue. Olha aqui o referencial na minha imagem, ó, onde na questão da UERJ apareceu como líquido intersticial. Aqui na membrana basolateral, a gente tem exclusivamente a bomba de sódio e potássio, essa daí super também velha de guerra. E aqui embaixo eu ainda tenho para vocês uma permease de glicose. Galera, eu vou te explicar como é o transporte do sódio numa célula intestinal, tá? E para isso, a gente vai começar observando essa mocinha aqui, a famosa, a bomba de sódio e potássio, também conhecida como enzima sódio-potássio ATPase. Prestem muita atenção nesse termo ATPase. A bomba, ela, às custas da hidrólise de moléculas de ATP, ela se aproveita da energia livre liberada para bombear 3 íons sódio para fora da célula, em direção, então, lá ao líquido intersticial, ao sangue. E, em contrapartida, ela bombeia 2 íons potássios para dentro da célula. É um antiporte. Então, saem 3 sódios, entram 2 potássios contra os seus respectivos gradientes de concentração e com gasto direto de ATP. Por isso que ela é chamada de ATPase, beleza? Esse tipo de transporte é chamado de transporte ativo primário, justamente por ter um gasto direto de energia. Bom, agora se liga numa coisa que é muito importante.
Como o sódio está o tempo todo sendo expulso dessa célula contra o seu gradiente de concentração, a consequência disso é que a concentração intracelular do sódio vai estar sempre muito baixa. Baixa e menor do que a concentração desse mesmo íon dentro do intestino. Daí, o que vai acontecer na membrana apical? Olha que coisa mais linda! Como o sódio está mais concentrado dentro do intestino do que no interior da célula, através da membrana apical, esse sódio vai entrar por difusão facilitada, que é um tipo de transporte passivo, não gasta energia e ele simplesmente passa a favor do seu gradiente de concentração. Muito bem, tudo que eu te expliquei até agora já seria gabarito certo para essa questão que eu trouxe da UERJ. Só que eu quero aproveitar. O objetivo maior aqui é te ensinar o tal do transporte ativo secundário, que vai começar a se desenhar nesse minuto. Preste atenção. Essa proteína aqui, ela é uma cotransportadora de sódio e glicose. A glicose se aproveita da difusão do sódio, do gradiente favorável de difusão do sódio e também entra pela mesma proteína na célula intestinal. Só tem um detalhe, gente. A glicose dentro da célula intestinal, ela está em alta concentração, inclusive numa concentração maior do que no lúmen do intestino. Então, peraí, Carol, você está me dizendo que a glicose entra pela membrana apical contra o gradiente de concentração dela? Ou seja, ela está indo do local em que ela está menos concentrada para o local em que ela está mais concentrada? Exatamente. Todo o transporte que ocorre. Pega o seu post-it fluorescente agora. Anota o que eu vou te falar. Todo o transporte contra o gradiente de concentração é um transporte ativo. Só que tem uma diferença muito interessante entre o transporte ativo que eu te ensinei lá na membrana basolateral do antiporte do sódio com potássio e desse transporte ativo aqui da glicose. Por quê? Porque nesse caso a glicose está entrando contra o seu gradiente de concentração, se aproveitando da difusão do sódio. É como se ela estivesse pegando uma carona. Ela está na aba do sódio, ela está ali no 0,800 do transporte do sódio. Então, esse transporte da glicose, ele é um tipo de transporte chamado de ativo secundário. Secundário porque ele não envolve gasto direto de ATP, mas sim indireto. Essa é a grande sacada. Você quer de verdade aprender o que é transporte ativo secundário? Para sair dessa aula hoje, falando pro seu amiguinho, cara, transporte ativo secundário para mim tá assim, tranquilo. Eu não erro mais nenhuma questão desse assunto. Então, você tem que compreender essas duas características. Transporte ativo secundário ocorre contra o gradiente de concentração e com gasto indireto de energia. Me explica melhor essa parte? Explico. Vambora. Olha só, a bomba de sódio e potássio não é um transporte ativo primário? Nela não tem gasto direto de ATP? Pois é. E é graças ao gasto direto de ATP que rola ali naquele transporte ativo primário que a gente cria uma baixa concentração de sódio dentro dessa célula, permitindo que pela membrana apical ele entre por difusão. Então, esse fluxo de difusão de sódio entrando pela membrana apical, ele é mantido às custas do transporte ativo primário da membrana basolateral. E é aí que a glicose se apropria. É um gasto indireto de energia, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos recapitular tudo e deixar esse conteúdo completamente bem amarrado na sua cabeça. O transporte do sódio e do potássio aqui na membrana basolateral, transporte ativo primário, super clássico. O transporte do sódio na membrana apical, como é a favor do gradiente de concentração, não gasta energia, é um transporte passivo do tipo difusão facilitada. O transporte da glicose na membrana apical é o transporte ativo secundário, a belezinha que eu tô te ensinando hoje. E, para fechar, a concentração de glicose dentro da célula é maior
do que a concentração de glicose lá no sangue. Então, essa proteína que você está vendo aqui, ela é uma permease, ela é uma proteína transportadora de difusão facilitada. A saída da glicose pela membrana basolateral é mais um exemplo de transporte passivo. Ela sai a favor do seu gradiente de concentração, não gastando nem de forma direta ou indireta energia com isso. Então, difusão facilitada de novo. E aí, nessa brincadeira, você não simplesmente acerta a questão que eu te trouxe da UERJ lá de 2001, mas você está pronto para acertar qualquer questão que envolva esse tipo de transporte. Se te perguntarem, caracterize o transporte do sódio na membrana basolateral, transporte ativo primário. E do sódio na membrana apical, difusão facilitada. E da glicose na membrana apical, transporte ativo secundário, que você já está dando aula. E da glicose na membrana basolateral, difusão facilitada. Acabou. Podem te perguntar isso de cabeça para baixo, que você não vacila mais. Bom, para fechar, a parte mais fácil agora, né? Vou montar a resposta lá da provinha da UERJ. Ah, antes disso, lembrei de uma coisa que eu quero te ensinar mais. Um filezão que eu quero te ensinar mais. De vez em quando perguntam assim, Carol, mas por que, como eu consigo garantir que eu só vou ter bomba de sódio e potássio na membrana basolateral, permease de glicose na membrana basolateral e proteína cotransportadora de sódio e glicose na membrana apical? A membrana não é fluida? As proteínas não ficam saracoteando pela bicamada fosfolipídica para lá e para cá? Como é que a gente garante essa polaridade? Só tem cotransportadora de sódio e glicose na membrana apical, só tem bomba de sódio e potássio na membrana basolateral. Quem garante, quem define esses domínios de membrana, essa polaridade da célula epitelial, são essas junçõezinhas que eu coloquei bem aqui para vocês, ó, chamadas de junções íntimas ou compactas, oclusivas, ocludentes. Em inglês elas são chamadas de tight junctions. Essas junções, elas são muito importantes porque elas vedam o espaço entre as células epiteliais e garantem essa polaridade. Então essa proteína aqui pode passear entre a membrana apical à vontade, mas ela não pode passar para a membrana basolateral e vice-versa. Nessa bobeirinha, eu vou te dizer que você já acerta mais um tipo de questão. Um tipo que já caiu bem umas 20 vezes no vestibular. Questões que envolvem por que soro caseiro, aquela misturinha bobinha de água, sal e açúcar, é super hidratante para casos como diarreia, vômito, enfim, qualquer caso de desidratação. Porque essa polaridade garantida na célula intestinal pelas junções íntimas, ela faz com que a gente tenha um gradiente unidirecional de absorção de solutos e água. Ou seja, o sal me dá o sódio, o açúcar me dá a glicose. Na membrana apical, eles sempre entram do intestino para o enterócito. E na membrana basolateral, eles sempre saem do enterócito para o sangue. Com a ida desses solutos para o sangue fica mais hipertônico e a água ama hipertonicidade. Daí a água também segue o mesmo fluxo unidirecional. Ela é absorvida do intestino para o sangue. E você que estava lá todo desidratado, todo borocochô, fica hidratado novamente. É o mesmo princípio. Olha que coisa linda, né? Enfim, eu não ia te contar isso, mas me ocorreu aqui. Eu falei, volta e ensina, porque né, vocês são vestibulandos de medicina, vocês têm que saber as coisas no detalhe. O detalhe é a diferença. O 25 décimos é o que determina a sua aprovação. Então, voltando aqui para a questão, vamos fazer. Letra A, nomeie e explique o mecanismo de passagem do íon sódio através da membrana apical. É uma difusão facilitada, se quiser escrever completinho, transporte passivo por difusão facilitada, de boa também. Eu vou explicar o mecanismo dizendo que o íon sódio passará de um compartimento ao outro, se quiser definir, que é da luz intestinal para o enterócito, do jeito que você quiser, tá? A favor do seu gradiente de concentração. Se quiser novamente repetir que não tem gasto de energia, tranquilo. Letra B, nomeie e explique o mecanismo de transporte do íon sódio através da membrana basolateral. Transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, né? Ô, Carol, quero humilhar. Então, quer humilhar? Escreve transporte ativo primário. Aí fica sensacional. O íon sódio será transportado do meio intracelular para o líquido intersticial pela ação da bomba de sódio e potássio. Aí você vai lá e coloca contra o gradiente de concentração. Se quiser deixar mais bonito do que eu fiz, ainda escreve com gasto direto de ATP. Enfim, se é para arrasar, você arrasa, né? Finalizamos a nossa questão e eu vou te dizer que eu espero de verdade que você tenha aprendido
tudo, não só sobre os mecanismos de transporte de sódio e glicose na célula intestinal, lembra que é a mesma coisa na célula renal, mas que você definitivamente tenha aprendido sobre transporte ativo secundário. O que vier agora é gabarito certo. Quarta-feira que vem a gente se encontra, você tem uma aula marcada comigo aqui 18 horas. Pode deixar nos comentários todas as dúvidas que porventura vocês ainda tenham sobre esse assunto, e tá valendo também deixar sugestões de temas que vocês queiram que eu traga aqui para resolver com vocês, questões que já caíram na UERJ, conteúdos que você sinta que ainda são muito difíceis. Pode mandar nos comentários que eu vou ler e vou responder a todos vocês, tá bom? Galera, um beijo grande, a gente se vê semana que vem. Tchau!